Taguatinga, lá no comecinho, poeira pra caramba. Então assim, domingo era dia de lavar loja. Então assim, meus amigos jogando futebol no terreno de frente assim à loja, e eu lá ajoelhado no chão com a palha de aço lá, lavando os azulejos do chão, as cerâmicas do chão da loja, né? Então isso aí faz muito parte da minha infância, esse trabalho com fotografia, esse aprendizado, né? Eu nasci aqui, em 1959. Meu pai e minha mãe moravam em São Paulo. Eles casaram em janeiro de 59. Meu pai era aprendiz de alfaiate e minha mãe era cabeleireira. E aí o irmão mais velho do meu pai pegou e falou: vem para Brasília, tô ganhando dinheiro aqui. Recém-casado, veio aqui para Brasília, né? Foram morar no Núcleo Bandeirante no começo. Meu tio tinha um hotel lá chamado Hotel Batatais, um hotel pequenininho, né? E meu pai chegou para trabalhar na recepção e minha mãe na cozinha, lavar roupa, né? E poucos meses depois que meus pais estavam aqui em Brasília, no Núcleo Bandeirante, agosto de 59, né? Eu nasci e aí meu tio chegou pro meu pai e falou assim: bota meu nome que eu sou inteligente. E aí meu pai ficou constrangido de falar não pro irmão mais velho, né? Aí foi lá no cartório, Alcides Okubo Sobrinho. E meu pai queria homenagear, o nome que ele tinha em mente era outro, era Kazuo Okubo. Ele tinha um amigo em São Paulo que estava ensinando o ofício de alfaiate para ele, chamava Kazuo Ono. E aí meu pai queria homenagear o amigo e Kazuo Okubo. Só que daí ele fez isso na igreja, né? No Bandeirante, na hora de me batizar, batizou Kazuo Okubo, que era o nome que ele queria ter me dado no registro. Mas o irmão mais velho na família japonesa, na ausência do pai, é tipo o chefe, entendeu? Então assim, dentro da cultura japonesa tem muita questão de valorização dos mais velhos, respeite os mais velhos, né? Então meu pai era mais novo, então tinha que se submeter, né? Mas assim, com poucos meses que meu pai estava aqui em Brasília, meu tio vendeu o hotel. E aí meu pai foi procurar um trabalho, arrumou um emprego de balconista numa loja de fotografia. E ele começou a aprender. Só que o dono não deixava meu pai gastar filme, gastar revelador, gastar papel, porque era tudo muito caro, muito difícil de conseguir. Então assim, meu pai começou meio que a aprender escondido. E em 1961 ele foi para Taguatinga, aí montou uma lojinha de fotografia lá, e eu e meu irmão a gente cresceu no meio dos filmes, das fotos 3x4, né? Então assim, foi assim que a fotografia apareceu na nossa vida, né? Minha avó materna era de Kobe e meu avô era de Tóquio. Ela era tipo roceira e o meu avô era mais assim, gente da capital, né? E do lado paterno eram camponeses também, não sei de que região do Japão, né? Não tenho essa informação, mas assim, eles vieram fugindo da guerra. Vieram em 1938, eu acho que meu pai 38, 38, vieram de navio para cá e foram trabalhar na agricultura no interior de São Paulo. Assim, o primeiro foto remunerada que meu pai cobrou, não que eu ganhei, né, mas que meu pai cobrou, eu tinha 15 anos de idade. Eu estava em casa, tinha a lojinha lá em Taguatinga, na CNB5,
a lojinha, e a gente morava no apartamento em cima da lojinha. E assim, a maioria dos clientes sabia que a gente morava ali. Então, bater lá sábado à noite, domingo, me vende um filme, me vende, né, flechinho, tinha aqueles flash cubezinho que explodia, descartável, né? Então aparecia sempre gente lá querendo comprar filme, e aí um dia apareceu lá, meu pai tinha ido pescar, aí apareceu um senhor lá: minha filha está fazendo 15 anos, estamos cortando um bolinho ali, não dá para fotografar. Daí eu vou. Meu pai não estava, mas eu falei: eu vou. Aí eu lembrei, 1 metro tanto de abertura, 2 metros tanto, 3 metros tanto. Eu falei: então vamos. Aí eu fiz, meu pai achou o resultado bem satisfatório, e aí a partir desse momento ele começou a me escalar para... tem que fotografar um aniversário de criança, tem que fotografar uma criança em casa. Antigamente chamava o fotógrafo para ir em casa, fazer uns ensaiozinhos de criança e tal. E eu comecei a ir nesses trabalhos, e casamentos, aniversários de 15 anos, que eram festas mais elaboradas, essas eu ia de assistente do meu pai, né? Então meu pai era contratado, eu ia lá para fazer segunda luz, trocar os filmes, né? Eu ajudava meu pai na loja desde os 10 anos de idade. Cortar foto 3x4 para entregar para os clientes, e tinha também as fotos dos clientes, os clientes amadores deixavam os filmes para revelar. Então assim, eu secava em média por dia 1000 fotos, todos os dias. Era uma placa cromada que você lavava as fotos, ficava lá 20 minutos, 30 minutos lavando na água corrente, aí você colocava elas viradas, a emulsão da foto virada para a placa cromada, e você colocava um monte de fotinha, não podia ter um grão de areiazinho, de poeira, porque se ficasse, ficava um calombo assim, marcava um calombão onde ficava. Então você tinha que limpar bem limpinho, encher essas placas, botava um papel, passava rodinho para tirar o excesso d'água, colocava num equipamento lá que era tipo um forro, era um caixote baixinho assim, que tinha resistências e uma placa metálica em cima, e tinha um pano. Você botava a placa lá e puxava um pano por cima aqui e travava ele, e a placa ficava ali até secar as fotos, né? Tudo preto e branco. Tudo preto e branco. Então assim, aí eu secava e cortava. Essas fotos que você vai ver na casa da sua avó, tá, com as bordinhas frisadinhas, era tudo manual, não era uma maquininha que você ficava cric, 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 né? Ia girando a foto, ia cortando. Mas 1000 fotos era 4000 vezes que a mão ia para baixo, assim, todo dia, né? Então, os químicos mesmo, nossa, eu achava um saco fazer, porque meu pai falava: tá aqui esse balde, bota 5 litros d'água, tantas gramas de metol, tantas gramas de não sei o que, né? E aí você fazia os reveladores, os fixadores, tudo na mão ali. Era bem no comecinho, a gente era muito conhecido lá em Taguatinga. Se você falar assim pro pessoal mais antigo de Taguatinga, Cine Fotocubo, muita gente vai se lembrar. Fiz foto para passaporte, para carteirinha da escola, carteirinha de clube. Nossa, a gente fazia muita foto 3x4. Eu lembro assim que, nossa, era muito. Tinha época de janeiro, às vezes tinha que entregar a gente tinha 2 entregas por dia. Uma meio-dia e outra 6 da tarde. A entrega do meio-dia tinha dia que era 200 pessoas que vinha buscar as fotos, entendeu? Todo mundo com pressa, querendo ir para não sei aonde para tirar a identidade, tirar carteira de motorista, passaporte, carteirinha de clube. Então era uma coisa assim, muito, muito corrida, né? E meu pai teve êxito, né? Eu tenho amores por Taguatinga, mas eu tenho tristezas, né? Porque assim, eu perdi meu pai num assalto em Taguatinga, né? Entrou um menino lá, foi assaltar e deu 2 tiros no meu pai, né? Então assim, isso me deixa um gosto um pouco triste da cidade, né? Mas eu acho que assim, foi a cidade que deu tudo pra gente, né, em termos patrimoniais, né, da família.
Foi em Taguatinga que a gente construiu nossa vida. Porque eu fotografei evento social mais de 35 anos e eu cansei. Então aí teve um ano lá que eu falei assim, ó, eu fotografo o evento até o último dia útil desse ano. E depois disso eu não vou fotografar mais, porque eu cansei mesmo, assim, é uma vida muito puxada, assim, você trabalha todo final de semana, até de madrugada, tua família fica meio largada, durante a semana você acha que não trabalha, mas aí você atende noiva, você paga fornecedor, você tem várias outras atividades que assim, você fica trabalhando, faz foto pro Carrefour, né? E todo final de semana, evento. Às vezes tinha casamento sexta-noite, sábado de manhã, sábado de noite e domingo de manhã. Né? Então era uma vida corrida, pressionada assim de tempo, sempre correndo atrasado, porque era puxado. Teve uma época assim que eu consumia por mês uma faixa de 600 rolos de filme. Né? Era assim, era uma quantidade bem grande de filme que eu usava, porque tinha, e assim, eu tinha meu primo também, então tinha dia que tinha 2 casamentos à noite, eu ia em um, ele ia em outro. Então a gente conseguia às vezes dobrar a nossa capacidade de atendimento, né? Eu cansei mesmo, porque eu medi assim, eu sempre fiz minhas coisas movidas pelo amor, pelo que eu faço. E eu senti que eu não estava amando mais tanto, eu não ia com tanto tesão, hoje tem evento, massa, entendeu? Eu comecei a ficar um pouco impaciente, algumas coisinhas que o cliente pedia, às vezes eu fazia, mas fazia assim meio... Eu falei, não, tá errado, eu tenho que parar, não estou fazendo mais com 100% de corpo e alma, entendeu? E eu estava apaixonado pelas fotografias de publicidade. Eu via aquelas fotos de publicidade com as luzes, foto de carro. Eu falava, caramba, que bonito, eu quero fazer isso. E aí, só que assim, fotografar carro, velho, tu tem que ser especialista na parada. Você tem que ter uma estrutura de estúdio gigante para poder fotografar carro do jeito bom, bem feito, entendeu? Agora, aí eu fiz muita amizade com alguns fotógrafos de São Paulo que trabalhavam com publicidade, atendia Ambev, atendia Volkswagen, atendia Toyota, e eu fiquei amigo e comecei a frequentar o estúdio e comecei, vou passar uma semana aí, vou dormir na casa do... O meu mestre de fotografia chama Sérgio Jorge, ele faleceu em 2 anos atrás de Covid. Ele, assim, por exemplo, assim, eu lembro o Bob Wolverson, ele fala, meu primeiro patrão foi o Sérgio Jorge. Ele era diretor do estúdio Abril e o Bob Wolverson foi o primeiro emprego dele com fotografia, né, dentro do estúdio Abril. Então, assim, Sérgio Jorge é um ícone da galera das antigas, assim, um cara que fotografava demais. Não sei se você lembra uma foto do Pelé com um 1000 escrito com bolinhas de futebol, assim, uma foto meio de cima, o Pelé e aí o 1000 com bolas de futebol. Faz desenhar o 1000 com bolas de futebol. Então, assim, ele tem várias fotos icônicas aí. E esse Sérgio, eu fiquei muito amigo do filho dele, então daí quando eu ia para São Paulo, a gente saía para as baladas no sábado, nas sextas-feiras, eu dormia na casa do filho do Sérgio Jorge, a gente ficou muito amigão. E foi o cara que me abriu as portas do estúdio, falando, hoje eu estou fotografando para Toyota. Eu ficava lá vendo e perguntando, por que você fez isso? Você fez aquilo? Para que serve isso? Entendeu? E aí eu fui aprendendo devagarinho, porque... Na época, informação de fotografia de publicidade, eu não achava legal ficar batendo na porta dos meus futuros concorrentes aqui em Brasília e falar, velho, posso ir no seu estúdio, posso ver tu trabalhando, né?
Porque a gente aprendia muito vendo os outros fazer, né? Não tinha essa quantidade de tutorial de vídeos que tem hoje, de informação que tem na internet, né? Então a gente corria atrás aí das pessoas para... A gente ia, tipo assim, tinha uns eventos em São Paulo de fotografia, com participação da Kodak, da Fuji. Então, tem palestra do J.R. Duran. Aí no final da palestra você desce lá, o anfiteatro, vai lá, troca cartãozinho e fala, pô, posso ir um dia no seu estúdio? E aí eu fui conhecendo fotógrafos, né, nesses eventos e fui aprendendo mais, mas muito... E me apaixonando mais pela publicidade, né? Só que também chegou, assim, 2004, eu fiz minha primeira exposição. Chama Paisagens, fez parte do Fotoarte Brasília, que era um circuito da Carla Osório, que é uma produtora cultural aqui de Brasília. Ela produzia esse Fotoarte Brasília, e aí eu fiz minha primeira exposição dentro desse Fotoarte, lá no Blue Tree, chamava Blue Tree aquele hotel, né? Lá no hall do hotel. E depois disso eu fiz De Todas as Formas em 2007, na Caixa Cultural. Mas assim, da mesma forma que com foto de evento eu trabalhava demais, com fotografia de publicidade também foi assim, eram muitos trabalhos. Trabalhava todo final de semana também, trabalhava de madrugada quase todos os dias, né? A foto tinha muita urgência, então assim, e antigamente se fazia foto de post-it para aplicar um texto ou já escrito para um anúncio, entendeu? Hoje o post-it tem banco de imagem, tem o diretor de arte, pega a câmerazinha digital da agência, vai lá, faz na mesa dele lá mesmo uma foto, dá um tapa no Photoshop e usa, entendeu? Então assim, era um tipo de foto que a gente vendia que hoje não vende mais, né? Splash de cartolina, umas cartolinas recortadas com uns pontinhos desenhados assim para você aplicar texto, para colar em anúncio, entendeu? Então assim, existiam fotos de papel, né? Você fotografava papel, para o papel aparecer aplicado no anúncio, né? Então assim, tinha uma utilização bem mais ampla e os bancos de imagem não eram tão fortes como são hoje. Hoje os bancos de imagem são muito fortes, são muito baratos. Então, tipo, um grande cliente, Brasília é o segundo maior mercado de publicidade do Brasil. Só perde para São Paulo, por causa das contas do governo federal, né? Banco do Brasil tem não sei quantos milhões por ano, Caixa Econômica mais não sei quantos milhões, Ministério da Saúde e SECOM e um monte né? Ministério do Turismo. Então assim, vários ministérios têm sua dotação orçamentária para publicidade, que assim, são mais de 3, 4 bilhões por ano que a Esplanada gasta com publicidade, fora ainda o governo do Distrito Federal, que tem Detran, BRB, CAESB, tem um monte de órgão que faz publicidade, né? Então é um mercado grande, mas a maioria, tirando o governo do Distrito Federal que prioriza produzir tudo por aqui, mas as produções, um Banco do Brasil, muitas vezes eles orçam com um fotógrafo de São Paulo, um do Rio, um de Brasília. Ou às vezes orça com 3 de São Paulo. São Paulo leva a maior parte da verba de produção, que é o maior polo produtor de audiovisual, né, de fotografia também. Os maiores fotógrafos estão lá, as maiores produtoras estão por lá também. O Rio também tem grandes produtoras, mas assim, São Paulo praticamente domina o mercado de publicidade. E assim, dentro desse mercado de publicidade, eu comecei a ter umas noias assim. A foto da publicidade,
até na época do filme, a gente tinha o fotógrafo uma certa apropriação de autoria. Mas, você fazendo uma análise autoral da fotografia, quem teve a ideia da foto foi o diretor de arte. Ele que falou, aqui vai ter uma foto de uma paisagem de praia, à direita vai ter um casal que nós vamos fotografar no estúdio e vamos montar. Então, aqui nós vamos aplicar o texto, aqui nós vamos aplicar as marcas. Então, assim, o fotógrafo é um copiador de layout. Chega um layout, você fala, você copia. Você faz uma leitura, eu vou precisar de fazer 6 cliques para tornar aquele layout realidade. Né? Então, às vezes, por exemplo, uma foto que eu fiz para Banco do Brasil, Crédito Rural. Aí eu fotografei um camponês numa horta, fotografei um trator, fotografei um caminhãozinho, fotografei uma casinha. Aí o Banco do Brasil alugou a foto de uma paisagem e jogou todo mundo que eu fotografei lá dentro. Entende? Então daí tem misturas de fotos que são suas, de fotos que não são suas. Então assim, existe até aquela coisa assim, eu boto no meu portfólio, né? A foto da paisagem não é minha e é ela que domina 90% da cena. O trator apareceu pequenininho lá no canto, o agricultor miudinho no céu. Entende? Então assim, eu sinto a ausência de paternidade. Então a busca pelo trabalho autoral foi muito em busca do eu autor. Eu quero escrever, eu sou meu cliente, eu me demando e eu vou lá e cumpro essa demanda, né? Então assim, só que em termos financeiros é muito difícil. Se você não for um nome muito consolidado, um nome que já tem um valor de mercado, né? Eu tenho amigos em São Paulo que vendem fotos na faixa de R$50 mil. Tem 20 livros publicados, é representado por várias galerias, né? Só que assim, quando é na mesma cidade, ele numa galeria fica um determinado projeto para vender, na outra galeria um outro projeto, para não ter a concorrência do mesmo trabalho vendido por 2 galerias diferentes, né? É o caso do Cláudio Edinger, que é esse que tem 20 livros publicados, tem trabalhos vendidos na faixa de R$50 mil, né? A gente tem Cássio Vasconcelos, que tem trabalhos vendidos na faixa de 100, 120, 150 mil reais para cima, entende? Então existe um mercado de ativo mesmo, de investimento financeiro mesmo, que você compra uma obra como um bem, né? Que pode valorizar dependendo do artista, e dependendo do artista também pode ser que ele tenha sido brilhante numa época e depois não foi nunca mais, e aquele trabalho que alguém pagou 100, daí hoje não vale 20, porque o camarada não cresceu, né? Então assim, e é um mercado muito difícil, exclusivista, ele é assim, o problema é que o mercado ele é muito pequeno, né? Por exemplo, você vê aqui minhas paredes, eu tento implementar a ideia, né? Então eu tento servir de exemplo, mas você entra em muitas casas e tem muitas paredes vazias, porque as pessoas ou não sentem falta, ou é supérfluo, né? Então essa cultura do colecionismo, ela é muito pequena, né? E porque para você ser um colecionável, você tem que fazer um investimento grande na sua carreira, assim, lançando trabalhos novos, sempre estando em evidência nos canais de comunicação, né? Porque senão, se você desaparece, você é esquecido, você some no mercado, né? E a gente aprende a vida toda, né? Você deixando as suas antenas ligadas aí, você pesquisando, você buscando informação. Então assim, eu acho que assim, a vida é aprendizado a todo momento. E assim, eu me considero um jovem velho artista, porque eu não tenho uma carreira
autoral muito longa. Eu, assim, até eu comecei no começo dos anos 2000, eu teria minha primeira exposição em 2004, então 18 anos atrás, né? Mas como eu não produzi muito, porque como a minha vida de fotógrafo de publicidade não me deixava muito tempo para pegar e fazer um investimento pessoal, acabei adiando vários trabalhos. O último trabalho foi agora, lancei ano passado, que foi um projeto bem polêmico, não sei se você acompanhou nas redes sociais, Vênus, chama Vênus o projeto, né? Hoje ele tinha outro nome, mas aí como eu fui muito atacado nas redes sociais, eu achei que alguns ataques tinham seu valor mesmo, que eu deveria escutar, e um deles foi trocar o nome. O nome antes era o Inventário, então as feministas reclamavam muito que o nome fazia uma referência muito forte à objetificação da mulher, e eu concordei, achei que o Inventário realmente, o nome levava uma objetificação, e aí eu conversei com minha curadora, a Roselina Kagawa, e a gente chegou num nome Vênus, né? E a gente lançou no espaço da 508, e assim, é o projeto que é o projeto da minha vida. Eu acho que ele tem um potencial de me gerar uma visibilidade bem grande. Ele está no começo, eu estou expondo agora em Goiânia, encerra dia 10 de fevereiro, e em março eu vou levar essa exposição para Campinas, né? Então assim, eu estou tentando ampliar, e eu estou enviando alguns livros para alguns curadores, para ver se eles abrem algumas portas aí para a gente, né? Porque eu estava com uma galeria chamada Casa da Luz Vermelha, né? Que assim, ela funcionou durante mais de 10 anos, só que é muito difícil vender arte nesse país, então acabei não aguentando, acabei fechando a galeria, né? E aí foi bem interessante porque assim, é uma experiência super válida que me possibilitou a gente expor no SPA Arte, né? A galeria participou de 3 edições do SPA Arte, então pude não levar só a mim, mas vários outros fotógrafos a participarem do SPA Arte, e que é a maior feira de arte da América Latina. É uma feira assim, muito, muito grande, é uma possibilidade real de negócio, né? Só que é um investimento alto também. Então assim, você quando é galerista e é fotógrafo, você tem o pensamento do fotógrafo, fala, pô, a galeria vai levar 50% do bruto, e eu que subi a montanha, eu que fiquei lá na, na chuva para fazer a foto, e a galeria leva metade. Então assim, a gente olhando do lado do artista fala, pô, é injusto, é demais. Mas quando você é dono de uma galeria e você tem que fazer vários investimentos, você com uma galeria, você tem que provocar o espaço a ter evento praticamente todo mês. Todo mês você tem que fazer um evento, você tem que levar pessoas novas, trabalhos novos. Então assim, é um trabalho incessante. Um SP Arte é um investimento alto, mais de 100 mil reais, entendeu? Para você ficar 4 dias numa feira, né? Para galerias estruturadas, grandes, que vendem trabalhos caros, eu acho que fazem esse investimento com mais tranquilidade. Mas a gente que é pequenininho, que vende, não tem artistas caros, a gente tem que vender mais de 200 para poder empatar o jogo, entendeu? E das 3 oportunidades que eu participei do SP Arte, nenhuma delas a gente empatou. Todas a gente apanhou de goleada, entendeu? Vendeu muito pouco, mas foram boas experiências, bons conhecimentos,
né, para entender um pouco desse mercado de arte, né? Então, assim, hoje em Brasília, artistas com mais nome são mais fáceis, né? Atos Bucão é muito próximo de várias pessoas, então assim, né, ter os azulejinhos do Atos Bucão, então não são preços exorbitantes, são múltiplos, né? Então são mais acessíveis, e de um nome de expressão, né, mundial, praticamente. Então, assim, há uns 6 anos atrás eu decidi fechar a galeria porque não deu para a gente vender o tanto que a gente pensava que tinha que vender para poder manter um espaço. E também, assim, a gente era uma galeria dedicada exclusivamente à fotografia. E assim, a fotografia é um participante de uma parede, né? Você tem vários outros concorrentes, desenho, pintura, serigrafia, né? E por aí vai mais um tanto de coisa, gravura, nossa, muitas coisas. Então, assim, a fotografia ainda está no começo, na cabeça de algumas pessoas, nem fotografia nem tem esse status todo, né? Tem gente que acha que fotografia é uma coisa do seu dia a dia, que não vê como arte, né? Mas aos poucos eu acho que a gente vai plantando essa sementinha, despertando o interesse nas pessoas de querer colecionar fotografia. Toda vez que você bota um carro novo na rua, assim, é muito importante, é muito emocionante, né? Eu acho assim, essa exposição Vênus, ela foi rejeitada por vários espaços, né? Muita gente ficou com medo de receber a exposição e ser atacado ou perder até o emprego porque acabou recebendo. E existem várias influências políticas, né? Então, assim, eu já fui censurado em vários lugares. Não lembro o ano. 2004, 2005. Eu acho que 2008, 2009. Esse trabalho de todas as formas que eu te mostrei o catálogo, eu escrevi ele no Furnas Cultural do Rio de Janeiro. Aí tinha uma premiação de 15 mil reais para você produzir a exposição dentro do espaço. Lá eles têm um espaço cultural, tem a sede de Furnas lá no Rio, que tem um edifício sede lá que fica o presidente de Furnas e 3 mil funcionários. E eles têm um prédiozinho anexo que virou um centro cultural. E eles tinham contratado uma banca de jurados independente. Eu me inscrevi, eu fui selecionado, me mandaram a passagem, eu fui para o Rio, cheguei lá junto com outros artistas, apresentaram o espaço cultural. Aí mandaram a gente para casa, falaram, vocês pensem nos seus projetos, tal, e a gente vai conversando para ver como é que vai ser o agendamento dessas exposições. E eu, passado uma semana, 2, que eu tinha voltado do Rio, falaram, Caso, você precisa vir aqui no Rio de novo, precisamos conversar. Aí eu voltei ao Rio, aí me fecharam uma sala lá e falaram, Caso, o negócio é o seguinte, sua exposição é de nu, metade dos funcionários de Furnas são evangélicos, o presidente é mineiro, conservador, a gente vai ter muito problema, a gente conquistou esse espaço tem 2 anos, e a gente tem medo de perder esse espaço, caso sua exposição aconteça. Eu queria que você pensasse com carinho, substituir essa exposição por um outro trabalho, e a gente você ia ter direito a um pavimento, né? Eram 3 pavimentos, a gente te oferece os 3 pavimentos para você ocupar, mas você troca aí o seu projeto. A gente sabe que você é um profissional de qualidade e tal,
E eu falei, tá bom, eu vou pensar. Aí eu vim aqui para Brasília, conversei com uns amigos que faziam assessoria de imprensa para mim, né? A minha amiga falou, vamos para a imprensa, você foi censurado, vamos denunciar. Daí eu falei, não, deixa pra lá. Aí eu não retornei, não liguei, abandonei. Porque falei, não merece nem minha resposta, não vou nem ligar. Não vou querer expor lá também. Né? Não vou querer criar caso. Mas é isso. Trabalho de nudez sempre teve essa dificuldade. Né? E é o meu lado autoral. O meu lado autoral está mais em cima do nu. Né? Eu fico pensando assim, se metade da população brasileira é evangélica, eu já perdi, né, de potenciais clientes. E se vai ter um percentual de católico fervoroso também, que também eu não vou entrar na casa deles. Então, assim, o meu público ele é bem menor, né? O meu leque de possibilidades. São pessoas mais cabeça aberta, mais desencanadas com o corpo, né? Eu acho que é um dos piores, né? Você ser censurado, você ter dificuldade de mostrar o seu trabalho. Esse Projeto Vênus, velho, meu sonho era o Museu da República. Mas quem me abraçou foi o Espaço Renato Russo, que me acolheram de uma maneira maravilhosa, entendeu? Receberam o meu trabalho de braços abertos, sem censura, sem objeção, né? Mas assim, eu nunca fiz uma individual em museu. Meu sonho era um museu, entendeu? Enchi a boca falando, fiz uma individual no museu, né? Eu não sou mais um garotinho, tenho 63 anos, então assim, eu não vou conseguir muitos museus até o final da minha vida, a não ser que minha carreira deslanche aí, né? Mas eu acho que tem gente que está vivendo bem de fotografia. Se você for um dos top 3 de fotografia social, você vai ter uma boa renda, você vai cobrar bons preços, né? Você vai poder se equipar, sempre se manter atualizado, porque para você competir num mercado de alto nível, né, você precisa estar com. Você não pode ter câmera de 10 anos, você tem que ter câmera de no máximo 4, 5 anos, você está fazendo reposição de equipamento. Né? Então, os fotógrafos que são top 3, tanto na publicidade como na fotografia social, eles têm faturamento interessante. Né? É igual, por exemplo, as Newborn. Newborn eram fotografias de cartão postal da Annie Guedes. Você lembra da Annie Guedes? Aqueles cartões postais que tinham com bebezinho, abobrazinha, tal, que tinham nas papelarias. Virou um estilo fotográfico que movimenta milhões no país de fotógrafos e fotógrafas que trabalham nessa área de newborn, que tem os top 3, top 5 de cada grande cidade, tem agenda lotada. Tem agenda lotada. Porque tem aquela coisa, né? Você tem que fotografar até o 15º dia. Depois você tem muito problema de cólicas e aí já é mais difícil fotografar, né? Mas a fotografia comercial, ela tem como se diz assim, é grande, mas os preços caíram muito, né? Os preços caíram assustadoramente e os investimentos aumentaram assustadoramente, porque você vai comprar um Mac, custa uma grana. Se você for comprar um bom Mac turbinado para trabalhar a imagem, né? Vídeo então, que é arquivos mais pesados ainda. Se você for comprar câmeras e lentes, né, são investimentos altos também que você tem que fazer. Então, assim, hoje ser fotógrafo está, na minha opinião, bem mais caro e bem mais difícil de ganhar. Você tem que trabalhar com margens de lucro menores, né? E ter juventude para aguentar o rojão, né? Então, assim,
Eu fazia foto de arquitetura, na época do filme, eu cobrava R$ 450 uma foto. Hoje, os fotógrafos de arquitetura cobram R$ 30 por uma fotografia. Entendeu? Então, assim, se você ainda for contratado do quinto andar, vai pagar mais, ganha menos ainda. O quinto andar remunera assim. Só que aquela história, né? Você vender 3 mil de foto pelo quinto andar para quem ganhava salário mínimo é muito dinheiro, né? Mas para quem já era do mercado é um dinheiro irrisório que assim não paga às vezes tua estrutura, teus equipamentos que você precisa de boas lentes. Aí eu digo assim, ó, a matéria-prima principal do meu trabalho são os corpos. Então, assim, a minha manifestação do meu trabalho é muito pela liberdade. Liberdade na arte, a possibilidade de mostrar o trabalho sem medo, sem preocupação, entendeu? Esse trabalho do Vênus, eu acho assim, é um trabalho que eu quero exaltar a coragem. Essas mulheres que participaram do projeto são muito corajosas, mesmo que anonimamente. Ir para um estúdio de um estranho, expor uma parte do seu corpo que ela expõe para pouquíssimas pessoas, para um projeto de arte, né? Eu tive voluntárias que foram para o estúdio lá, chegaram, pararam o carro no estacionamento e lá do estacionamento mandaram um WhatsApp para falar: ó, eu tô aqui no carro, minha mão tá muito gelada, fria, suando, eu vou para casa, tá? Desculpa, tchau. E assim, por isso que eu acho que quem participou é uma demonstração de muita coragem e de muita liberdade. E eu acho que esse meu trabalho, ele valoriza essa questão da coragem da mulher, da individualidade e da beleza da mulher, né? Eu acho que são mensagens que eu levo no meu trabalho. Então essa história do corpo nu, muito para mim, é a questão de liberdade mesmo, que a gente vive num país muito conservador. O mundo está muito conservador, muito chato em alguns aspectos, e eu acho que são como trabalhos como o meu, é que vão, eu aqui, o Joãozinho ali, a Mariazinha não sei aonde, fazendo o seu papel, e a gente vai quebrando para ver se as cabeças abram um pouco mais, né? Que não enxergue como um pecado, como uma maldade, entende? Porque o pecado, a maldade está no pastor que come criancinha, entendeu? Num padre que come criancinha, né? Na hipocrisia, usar o nome de Deus para pedir dinheiro, sabe? Eu acho que essas coisas são muito mais agressivas do que um corpo nu para mim, né? Não é a liberdade da direita, que a liberdade da direita é a liberdade de ter o direito de falar mal, de cometer crimes verbais, né? E quando eu quero expor um corpo, eu não quero, a minha intenção não é de crime, né? A minha questão é de sensibilizar as pessoas, né? É trazer beleza, felicidade para os olhos das pessoas. É assim, agora que deu uma mudada, o futuro do Brasil, eu acho que dá uma clareada, entendeu? Você vê a direita, ela tem muito de suprimir a cultura, né? As cabeças pensantes,
né? Porque a gente protesta pela música, pela literatura, pela fotografia, pela pintura, pelo cinema, né? A gente tem, pode dar voz aos nossos pensamentos mais liberais, né? E eu acho que vai melhorar, mas eu não sei se vai ser para sempre, porque a gente não sabe o futuro, o que pode acontecer, né? Mas eu vejo, por exemplo, ultimamente, eu não sei se você já ouviu falar do Midjourney, inteligência artificial, né? É assustador, velho. É assustador. E tem também o similar da literatura, a inteligência que está fazendo letra de música, textos, né? E então, assim, muito louco. Eu acho que a vida vai ficar muito louca daqui para frente, porque assim essas ferramentas vêm para nos ajudar, para nos substituir. Como é que vai ser essa história, né? O que você acha? Eu acho que assim, tudo que é novo vem para ajudar, muitas vezes, né? E mudar os comportamentos, os jeitos de ser, né? Um dia a Terra era plana, depois ficou redonda. Velho, eu queria que minha fotografia autoral tivesse êxito, sabe? Que eu tivesse um crescimento, né? E assim, depende muito de mim. Eu acho que eu tenho que me empenhar mais em editais nacionais e internacionais, né? E eu mesmo assim, eu arrumei uma divulgadora do meu trabalho na Itália. Então assim, ela tá com o meu livro, vai visitar galerias, vai visitar marchands, para ver se abram portas para mim por lá, né? Então eu acho assim que, pelo que eu sei, esse trabalho das vulvas não tem similar no mundo, né? Assim, nunca vi ninguém fazer nada igual ao que eu fiz. Então eu acho que tem um potencial da gente conseguir andar de alguma forma no mercado internacional, né? Eu quero ver se esse ano eu faço um investimento, eu vou enviar meus livros para vários lugares para ver se algumas portas se abrem, né? Mas assim, minha esperança é viver de fotografia ainda. Senão eu vou cozinhar, montar um restaurante. Eu acho que assim, o principal é estar apaixonado pela fotografia. Eu acho que quando a gente está apaixonado, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Encarar o trabalho como trabalho, eu acho que é muito triste. Eu acho que a gente tem que encarar como paixão, tem que sentir gosto, vontade. Eu mesmo, eu brinquei com você a respeito de eu vou montar meu restaurante, né? Eu gosto de cozinhar, mas eu não sei se eu amo cozinhar todo dia, entendeu? Eu tenho um amigo que é dono de um restaurante, o Francisco, Dom Francisco, lá nas BAC. Pô, todo dia, 4h30 da manhã, ele vai pro Ceasa. E ele sai do restaurante todo dia, 9, 10 horas da noite, né? Então assim, ele tem seus 80 anos e tá todo dia lá. Então eu fico pensando se esse seria um caminho que eu ia amar estar fazendo, né? A fotografia eu ainda amo muito, mas ela ainda está judiando um pouco da gente no lado autoral. A questão de ausência de mercado, ela assim dificulta nosso caminho do carnê, né? Pagar a escola dos meninos é um pouco complexo, mas é possível. Eu acho que é possível, entendeu?
Eu conheço uns meninos novos aí que estão amando fotografia, estão amando fazer, e assim, estão em evidência, estão fazendo trabalho para grandes marcas, entendeu? Marcas internacionais, e tem 20 e poucos anos de idade, entende? Estão amando fazer. Então eu acho assim que existe mercado para qualquer lado, se você for para fotografia social, se você se tornar, tiver capacidade técnica, talento para ser top 5 da tua cidade, você não vai ter muito problema de sobreviver, entende? Porque eu mesmo assim, se eu fosse voltar hoje para foto social, eu acho que minha foto é anos 80, anos 90, estilo de luz, de pose, entende? Então eu acho que eu teria que fazer umas oficinas aí novas para dar uma refrescada na cabeça, para trazer coisas novas, né? Senão eu ia chegar no mercado, ia dar de cara e ia sair, né? Mas eu acho que quem está querendo entrar para fotografia, como para qualquer profissão, tudo vai ter concorrência, tudo vai ser difícil. Eu acho que com amor, com empenho, com muito estudo, velho, você vai. Você vai. Você tem que botar como metas, assim, metas alcançáveis, mas sempre metas altas para você, sabe? Eu quero ser top 5. Eu sempre sonhei em fotografia. Quando eu entrei pro mercado, eu pensava, eu quero ser top 5. Eu quero estar entre os 5 mais lembrados. Se der top 3, melhor ainda, entende? Então, assim, você tem que ser competitivo. A concorrência, tem a concorrência do preço, tem a concorrência do talento, tem a concorrência do network, né? Se eu sou seu amigo, você é publicitário, você está numa agência, no dia que você vira um diretor de arte dentro de uma agência, eu sou seu amigo fotógrafo, que fez foto para você de graça para montar as peças na universidade, por uns layout de uns anúncios fantasma que você sonhava em fazer. E aí na hora que eu vou ter o poder de escolher um fotógrafo para fazer uma peça e ter um pagamento decente, pô, eu vou prestigiar o meu amigo, né? Então essa coisa do network, nossa, muita diferença, né? Você tendo um network forte, você consegue chegar nos trabalhos. Se você amar a fotografia, eu acho que você vai encontrar o caminho.